Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Deixa eu escrever um comentário aqui. Deixa eu fixar. Olá, Yaska. Deixa eu... Deixa eu aceitar a solicitação. Olá! Eita! Deixa eu ver se eu consigo. Olá, Yaska! Ai, Tá me Apareci. escutando? Oi, tô te Tá? ouvindo. Muito bem. Ai, que bom! Vamos começar! Tô muito feliz. Mandei aqui, coloquei aqui fixado para as pessoas irem podendo mandar perguntas, tá? Sim. Queria, assim, tô muito feliz. O nosso segundo episódio do PsiqueCast, com esse tema, assim, assim que eu acho que serve para todo mundo, né? Com certeza. Relacionamentos, assertividade, comunicação e emoções. E aí eu queria apresentar essa convidada muito especial. Vou ler o seu currículo, tá bom, amiga? Aí, depois eu quero que você se apresente também a Yaska para além da psicóloga. Pode ser? Pode ser, claro. Então, a Yaska Souza, ela é psicóloga pelo Centro Universitário UNA, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, com capacitação em sexologia clínica, membro do DBT-BH, coordenadora do Núcleo de Sexualidade e Gênero do Espaço Integrar. Atua como psicóloga clínica, atuando com atendimentos individuais e de casal. Não tinha melhor pessoa para estar aqui nesse tema, né? Com certeza, né? E a gente, bom que a gente pode trocar figurinhas, né? Aqui, mas eu E queria agradecer antes de qualquer coisa, por você ter me eu, convidado, né? Muito, eu que muito legal estar aqui com agradeço. você. Sim. E assim, quem é a Yasca para além da psicóloga? Ai, é uma pergunta assim que não é comum, né? Nós psicólogos colocar a gente além, né? Mas a Yasca tem 28 anos, recém-casada, né? Que eu acho que é um tema interessante de falar, né? Sim. Recém-casada. Estou terminando a especialização em TCC, mas tem a ver com psicologia, né? Eu moro em BH, Barra Santa Luzia, há 9 anos. Morei já em 5 cidades diferentes, né? Eu já fui meio que andante, vamos Migrando. dizer assim, migrando. Eu morei até em São Paulo, né? E tudo mais, nasci lá até. É, que mais? Moro aqui há 9 anos, sou filha única, não sei se isso é algo diferente. Sou do interior, né? Vim do interior para BH, né? Eu acho que é muito interessante porque eu tenho um sotaquezinho, todo mundo repara, né? Que é o sotaque do interior de Minas. Eu tô perdendo aos poucos o sotaque, mas é lá de Divinópolis, uma cidade ainda que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho grandes amigos lá. Né? Eu acho que é isso, assim, né? Quem me conhece assim, um pouquinho sempre fala Yasca de Divinópolis, né? Yasca tem um sotaquezinho, eu acho que é isso. Uma pessoa muito especial. E que eu tenho o privilégio de ser amiga, né? Sim, sim. A gente vai aqui conversar, né? É, Vamos dizer assim. é isso, Com gente. um tema. Exatamente. Aí vocês mandem as perguntas aí, eu e a Asco vamos ficar conversando aqui. Com certeza. Vamos conversar. Então, né, vamos começar. Eu, assim, o tema relacionamento, ele é muito amplo, Uhum. né? E aí a gente conversando, a gente decidiu focar nessa questão da assertividade, da comunicação, né, dessa questão das emoções. E aí uma pergunta, assim, né, que eu acho que muitas pessoas se fazem, né, é quais são os principais obstáculos na comunicação de casal, dos relacionamentos? Os principais, assim, obstáculos na comunicação, eu acredito que seja a falta de tempo hoje em dia, né? Assim, o maior obstáculo, né? Porque vamos pensar assim, tá todo mundo na frente do celular, né? Todo mundo muito ocupado, né? Eu acredito que seja a falta de tempo, a falta de vontade ali, porque você se comunicar muito bem, assim,
com assertividade, expressando necessidade, emoções. É algo também que demanda, né? Um treinamento, um tempo ali do casal para sentar, conversar, né? E não é todo mundo que tem tempo, é filhos, é correria do dia a dia. Eu acho que um obstáculo muito grande é isso, né? Assim, e a gente também pode pensar em outras variáveis, que são a agressividade dentro da relação, as críticas que acaba acontecendo, o julgamento, né? Assim, que acaba com o tempo ali da relação acaba acontecendo isso, né? Num ambiente muito seguro que a gente tem que é dentro do relacionamento, a gente acaba lidando de qualquer jeito, porque é muito seguro, né? Assim, já tô ali, né? Então eu acabo criticando o outro, acabo julgando o outro, agindo de uma forma não tão carinhosa, vamos dizer assim, que eu acho que é um obstáculo muito grande, mesmo a comunicação sendo algo tão essencial, né? Assim, para nossa vida como um todo. Sim. Isso foi muito legal que você falou, que falta tempo, né? Porque eu acho que se comunicar de uma forma assertiva, né, gera um esforço. A gente precisa de ter realmente um tempo para a gente conseguir fazer isso, né? Eu achei isso muito interessante que você disse. Uma outra questão, né, que eu acho assim que por que a comunicação ela é importante nos relacionamentos, né? E como a gente pode evitar os mal entendidos nas nossas relações, assim. Eu acho que isso é uma pergunta assim que pode ajudar muitas relações. Com certeza, né? Assim, a comunicação ela é essencial não somente na relação, mas em tudo, né, na nossa vida. Seja a comunicação verbal ou a não verbal também, né? Vocês vão pensar o seguinte, chega o parceiro lá para se conversar. Você contar do dia, por exemplo. Aí a pessoa já fala assim, sabe, daquela revirada de olho, aquele olhar assim, você não quer contar mais do seu dia. Acabou. A comunicação que ia ter ali um pouquinho legal já vai embora. Assim. Então, a gente precisa também se mostrar disposto na comunicação verbal, né? Isso também é importante, né? A gente trabalha isso muito dentro da terapia e na habilidades sociais, né? A Sim. comunicação não verbal também, né? Pensando no lado mais terapêutico. Mas a comunicação é muito importante por isso, né? A comunicação vai ser ali, eu vou mostrar o que eu necessito, a minha expectativa, o que eu idealizo ali daquela relação, por mais mínimo que seja, né? E eu estou me comunicando até no silêncio, né? Às vezes eu em silêncio eu estou falando alguma coisa também, né? Se o meu parceiro me fala algo e eu fico em silêncio, eu estou comunicando algo, eu estou fazendo ele pensar alguma coisa. Da mesma forma, o contrário, né? Oi, Asca, estão falando que seu áudio está saindo afetado. Eu até, tá, pra mim tá baixo também. Deixa Abaixo, eu... será que se eu tirar o microfone, fica ruim? Oi? Deixa eu ver. Será que é melhor? Deixa eu tentar tirar. Tá melhor? Ou não mudou nada? Tá melhor um pouquinho, mas eu acho que ainda tá um pouquinho baixo. Aqui embaixo? Vamos lá. Tá dando pra ouvir? Não? Oi? Cadê? Tá legal? Não, não. Não? Não, ainda tá baixo, amiga. Tirar então o fone. Peraí que eu Ai, não vou te ouvir agora. agora. Agora melhorou. Ah, então deixa eu aumentar para agora eu te ouvir. Tá. Deixa. Agora tá me escutando? Tá certinho o meu áudio agora? Tá, agora sim. Deixa eu só. Que o Jake tá me escutando aqui, aí o áudio dele tá repetindo. O nosso áudio tá repetindo lá, vou pedir pra ele abaixar. Vai colher abaixo. Peraí. Foi. Relacionamentos. Claro. Tá lindo o tema. Sim, com certeza, né? Mas a gente tá falando sobre a comunicação, né? Assim, Sim. Aham. mas é ela que ao mesmo tempo vai evitar um conflito, né? Assim, a pessoa fica assim, mas eu só quero aprender como que evita conflito. Então, é comunicação, né? Eu preciso aprender um pouco de comunicação não violenta, eu acho que é a base de tudo, né? Assim, pra gente trabalhar essa comunicação. E qual que foi a outra pergunta que eu me esqueci? A porta fechada. A outra pergunta era essa questão dos mal entendidos, né? Uhum. E eu acho que entra um pouco nisso também, né? Os mal entendidos partem da comunicação. Primeira
coisa, eu acho assim, para evitar mal entendido, é pensar que o outro não tem bola de cristal, né? Assim, a gente espera muito, que espere muito. Ah, não é possível que ele não sabe, né? Assim, eu já falei um monte de vezes, não, não, a gente precisa ser claro, desenhar se for preciso, sabe? Eu Sim. falo muito isso, assim, com o paciente. Se for preciso, vamos desenhar, né? Porque não tem como. Então, a gente não entrar nesse processo de adivinhação, ser claro, né? Expor o que eu necessito, porque, assim, às vezes eu tô ali falando com a pessoa assim, ah, você é muito maldoso, você não tem tempo pra mim. E eu não explico qual que é a minha necessidade, só tô ali falando, jogando pra fora alguma emoção, né? Eu não tô falando realmente o que eu tô necessitando. Às vezes, tô necessitando de carinho, tô necessitando de afeto, tô necessitando de tempo, de atenção, né? Um tempo junto, de sair, fazer algo junto, sem filho, sem rotina, né? Então, eu preciso ser claro. E às vezes até perguntar assim, isso que você me falou, é isso daqui que eu entendi, né? Pra falar mesmo, né? Vamos perguntar mais, querer falar menos, perguntar mais. Eu acho que é muito importante também, assim, para evitar esses mal entendidos. Dessa abertura para realmente ampliar, né? Entender ali o contexto todo, né? Isso que você falou da bola de cristal é muito verdade, né? Às vezes a gente tem muito claro que é óbvio para a gente, às vezes não é óbvio para o nosso parceiro, né? Ou parceiro, enfim. E aí uma frase da leitura que você me propôs, né? E assim, amei, né? Depois vou até indicar aqui para vocês, gente, a leitura que a Yaska me mandou, eu amei. É que o que não dizemos, às vezes, é mais importante do que o que dizemos. Assim. Sim, realmente, né? Então a gente precisa estar ali o tempo todo dizendo algo, mas também o meu comportamento, o que eu não estou dizendo ali, mas eu estou fazendo algo, também vai mostrar, né, assim, o que eu estou querendo que o outro entenda. Só que essa questão da adivinhação, acho que é tão importante dentro do relacionamento, acho que a distorção cognitiva que mais, Presente, né? mais presente, assim. Acho que todo casal deve ter um pouquinho de adivinhação ali. Ah, porque eu já conheço há muito tempo. Nossa, a gente está 20, 40 pontos. Eu sei de cor. Não, gente. Não sei de cor. Não sei o que tá sentindo. Não sei o que ele quer comer hoje. Eu não sei. Eu posso inferir, mas eu não tenho certeza. Né? Para ter certeza, eu preciso ir lá e perguntar. Né? Isso, isso é muito que assim é algo assim muito básico, mas que pra gente assim é muito comum a gente ter essa distorção, principalmente nisso que você falou, né? A gente se adapta ali o relacionamento, né? Acha que ali tá tudo conhecido, mas não é assim. Sim. É um campo que a gente vai explorando ao longo da vida. Né? E se a gente vai vendo que o outro vai mudando com a vida, né? Assim, a pessoa vai mudando de profissão, a pessoa vai mudando de gosto, às vezes até de religião, a pessoa muda de carro. Alguma coisa ali no seu parceiro e você também tá mudando. Então você precisa ir perguntando também, né? Isso faz muito sentido, isso é o conhecer o outro, né? Eu acho isso é legal também, né? A gente muda, né? O nosso parceiro não vai ser diferente. Sim, sim. Eu li hoje na internet falando assim, nossa, eu não sou a mesma pessoa de 2 dias atrás. Eu opinião, né? Então não tem por que não perguntar para o outro também. É. Às vezes nem eu sei o que eu quero comer hoje. E eu vou saber o outro, né? Exatamente. Outra questão, né, que eu acho assim, é como a gente expressa os nossos sentimentos sem causar conflitos. Sim, sim. Isso é muito importante. Eu acho É, que é um autoconhecimento assim que a gente precisa ter primeiro, né? Para entender minhas emoções, né? Primeiro, eu preciso entender qual é a emoção que eu estou sentindo para eu expressar isso para o outro, né? Então, às vezes, até no capítulo fala mesmo, né? A gente começar a colocar de 0 a 10 ali a emoção, né? Do que eu estou sentindo, tentar pensar qual emoção eu estou sentindo. Então, me fazendo pensar, me fazendo ser um cientista ali do conflito, me faz me separar um pouquinho da emoção. E me separar um pouquinho que seja, faz com que o conflito venha com menor intensidade, pelo menos. sim. Né?
distancie um pouco, né? Essa distância, né, emocional que a gente dá, né? É meio que a gente se vendo de fora, assim, né? Entendendo, observando a situação de uma maneira mais realista, né? E dando esse espaço aí para as nossas emoções, a gente consegue até regular essas emoções, ver de uma forma mais realista, trabalhar esses pensamentos que podem vir muito distorcidos quando a gente está emocionalmente afetado, né? Sim, sim. E pensar assim, mesmo que o outro, né? Por exemplo, eu já entendo muito bem das minhas emoções, eu entendo um pouquinho ali de comunicação não violenta, então eu sei expressar um pouquinho minhas necessidades e tudo mais. Pode ser que o outro não saiba. Então, pode ser quando eu falar assim, olha, eu tô sentindo raiva nesse momento sobre essa situação. Sim. Pode ser que o outro já pense assim, peraí, tá me atacando, né? Eu Sobre mim, né? vou me defender aqui, né? O comum de qualquer ser humano é quando me atacam, eu vou me defender, né? Então, o outro pode ser que ele não entenda, mas aos poucos, quando você vai sempre expressando as suas emoções dentro da relação, o outro também vai entendendo, peraí, não. Uma outra vez, quando ela me expressou, não foi um ataque, né? Uhum. Falou com uma voz tranquila, ela escolheu um bom momento, né? Então, isso tudo também ajuda a expressar emoções de uma forma que não cause conflito, né? Por exemplo, tá no meio ali já de um conflito, todo mundo muito, os dois, né? Assim, dentro dessa relação, tá com muita raiva, com muita intensidade de uma emoção, e ali quer sentar e falar sobre emoções, eu acho impossível, né? Assim, vamos escolher um momento melhor, vamos distanciar um pouquinho, depois a gente conversa, já começou a falar alto, acabou, começou a falar coisa que machuca, acabou, não tem mais conversa, agora só virou conflito mesmo, né? Virou uma discussão, então não é o momento. Às vezes, vamos conversar no meio de uma festa, expressar emoções, também não é o momento, né? Momento dois, crie a situação assim para conversa. Eu acho que é super legal, assim, super válido, né? De vamos sentar ali conversar. Tem uma amiga que ela faz toda sexta-feira é o dia de conversar sobre a relação do que aconteceu na semana. Então tem um momento. Às vezes pode ser chato, pode ser que seja, mas funciona para os dois, né? Assim, Uhum. funciona para cada um. É criar esses espaços mais adequados mesmo, né, para ter esse diálogo, né? Nem sempre a gente vai estar ali no momento ideal de ter essas conversas, né? Uma questão que os capítulos trazem muito, né? Assim, vamos verificar o terreno aqui, né? Será que é esse o momento, né? Como que o seu parceiro está ali? Será que isso não vai ativar tanto ele que essa conversa não vai ser talvez um momento ideal, né? Perguntar para ele, olha, eu queria conversar agora. É um Uhum. bom momento para você? Às vezes a pessoa chegou cansada do trabalho, a última coisa que ela quer conversar, então perguntar também, né? Assim, então, a comunicação entra aí de novo, né? Vamos perguntando, né? Para isso também auxiliar nesse expressar sentimentos sem causar conflitos. Muito bom isso. Outra questão também, né? Que eu acho que cabe muito nessa questão do expressar os sentimentos, né? De não entrar talvez nesse modo de cabo de guerra, né? De talvez ter que se afastar um pouquinho para visualizar, observar de fora, né? Como talvez a gente pode lidar com a comunicação passivo-agressiva nos relacionamentos. Sim, sim. Eu acho Assim, que entra muito aí nesse, assim, estou sendo atacado, né? Estou atacando. sim. E é interessante, assim, a gente entender que a comunicação passiva-agressiva é aquela comunicação, né, com sarcasmo, né, ou então um silêncio, um deboche, né, que o outro utiliza, às vezes sendo irônico, né, quando a pessoa está falando. Então, Sim. que a gente não confronte, né, assim, tente manter a calma, falar também que o comportamento não está sendo legal, não estou gostando, aí entra o limite, né, da pessoa, né? Que dessa forma aqui a gente não vai conseguir conversar, né? Uhum. Vai resolver algo, né? Assim, lidar com uma pessoa passiva-agressiva é bem complicado, é difícil mesmo, né? Porque a pessoa usa já dessa forma de lidar com a maioria das situações, quando é assim, já é uma forma dela até de se sentir segura, né? E protegida, Uhum. né?
Só que explicar também, falar assim, olha, quando você faz isso, eu me sinto tão triste, né? Eu fico, não sinto vontade de conversar com você, isso me deixa chateada. Então, quando você quiser falar, né, de verdade, expressar o que você está sentindo, a gente vai conversar. É um ponto muito importante, né? Então, eu colocar limites, né? Só que caso isso não adiante, continue, aí eu já acho que é algo que você precisa repensar, né? Assim, como que está sendo conviver com essa pessoa que é passivo-agressivo para lidar com as situações, né? Então, é repensar mesmo. Porque a gente não consegue também ir mudando o outro, sendo que o outro é a forma dela de lidar, né? Então, às vezes procurar uma terapia, né? A pessoa, ou procurar uma terapia de casal, né? Assim, para lidar com essas questões no relacionamento. Só que é algo muito complexo, assim, né? Porque passivo-agressivo, querendo ou não, tem uma comunicação que machuca o outro, mesmo que seja o silêncio. Porque o silêncio também entra nessa situação, né? De, por exemplo, não, toda vez que eu fico com raiva do meu parceiro, ao invés de eu falar com ele, eu me silencio. E espero ele adivinhar. Isso é uma forma de ser passivo-agressivo. E fico ali tentando ele adivinhar. E aí ele chega e me pergunta, eu falo assim, você deveria saber. E que hora que resolve? E a pessoa fica tentando adivinhar, você fica esperando a pessoa adivinhar e fica com mais raiva ainda. E na hora que você for comunicar o que realmente aconteceu, vai ser uma guerra, né? Então, e aí vai entrar num ciclo, que é a comunicação de vocês vai ser assim todas as vezes. E pode ser que a pessoa nem queira mais te perguntar, né? Não, já tá em silêncio, vou deixar ela em silêncio, né? Acaba entrando nesse ciclo, vamos dizer assim, nesse comum de comunicar. A questão deixa de ser do casal para ser individual de cada um, né? E aí vira uma guerra mesmo, né? Sim. E cada um lá dentro da sua cabeça Ah, pensando, cada um com sua visão, né? Até nesse livro fala muito, porque o problema, ele tem duas visões completamente diferentes. A pessoa tem a verdade dela, para a pessoa faz todo sentido, para o outro também, uhum. né? Então, se a gente ficar tentando apontar, né? Assim, a maioria dos casais ficam assim, ah, não, mas fulano que tá errado, ah, não, mas ciclano que tá errado. Gente, mas são duas visões completamente diferentes. Você pega a sua história de vida toda e tá vendo aquilo ali a partir disso. E a outra, né? Então, a sensibilidade, tudo da vida acaba mostrando aquilo ali, né? Entender o contexto também, né? De onde você parte, de onde seu parceiro parte, é muito importante. Né? Sim, sim. Então, por isso que é importante, né? Uma comunicação bem clara, né? Falando mesmo. Ah, não, mas a pessoa ainda não entende. Vamos começar a praticar, treinar, né? É igual um músculo, né? A gente vai treinando. Então, vamos treinar para isso virar algo comum ali. Não significa que é fácil, é bem difícil até. A comunicação é uma habilidade que tem que ser treinada, né? Tanto individualmente, mas em se tratando de relação também, né? E a gente começa individualmente, né? Assim, para você treinar, primeiro você pode começar com seus amigos, com sua família, né? Assim, treinando às vezes uma comunicação não violenta, né? De como expressar necessidades ou como ser claro, expressar emoções. Acho que expressar emoções é o que pode ser o mais básico ali, né? Expressar com o outro que me deixou triste, né? E colocando limites, e aí eu consigo depois trazer isso para o relacionamento. Isso pode ser legal, assim, como se fosse um teste, né? Assim, É um treinamento em conjunto, ah, em equipe. isso. E essa parte do equipe é importante nos relacionamentos, né? Sim, sim, com certeza. É o cuidar do nós, né? Assim, a gente fica muito preocupado em cuidar de mim e o outro cuidar do outro, né? Mas tem um, né? Assim, eu já escutei muito Juliana Mendes dizendo isso, né? Nós, o que que o nós tem de problema, né? Assim, e é isso também que, falando um pouquinho da terapia de casal, é isso também que a terapia de casal cuida, né? Eu não tô ali buscando quem tá certo e quem tá errado, eu preciso cuidar do nós, né? Assim, qual que é o problema do nós? Não é o problema, é a pessoa, é o nós. O que que aconteceu? O problema foi uma traição? Não é culpabilizando quem traiu. O problema é cuidar desse problema, né? Então, isso é importante também.
É um problema pro relacionamento, né? Não é um problema de cada um. Exato. É ver de fora, né? Assim, sempre se colocando de fora. Sim. Ai, oi, Asca, maravilhoso. Tá. Oh, não, eu fiz tantas perguntas, assim, que eu tô até perdida aqui no roteiro, de Eu tanta pergunta. tô com o roteiro aqui do meu lado, se quiser eu te auxilio. Eu acho que eu me achei aqui, ó. O que fazer, né? Eu acho que você falou um pouco disso, né? Aí quando Não violenta, né? é isso. Então, o que fazer quando o parceiro não está disposto a se comunicar, Sim. né? E é muito interessante, assim, falando do núcleo, né? Assim, a gente, essa semana, na hora que veio essa pergunta, não precisar, porque a gente estava falando sobre o silêncio, assim, dos homens, né? Falando agora sobre gênero, né? Assim, o gênero masculino é muito comum eles lidarem de uma forma mais silenciosa com os problemas da vida, né? Assim, individual também dentro da relação, né? É muito mais comum a mulher buscar ajuda, né, para a pessoa, né, levar no médico e tudo mais. A mulher quer falar sobre emoções, a mulher quer, vamos conversar, vamos resolver aqui a situação, né? Vamos lutar aqui pelo relacionamento e até uma crítica assim de pensar sobre isso, né? Assim, o homem é muito comum ele se silenciar também por algo social, né? Então, o que fazer quando o parceiro ele está, né, não está tão disposto a conversar, né? Às vezes dá o tempo da pessoa, né? Demonstrar preocupação, falar assim, olha, tô preocupada, você não tá querendo conversar, tem algo que eu posso te ajudar, né? Assim, tô preocupada, e dá um tempo da pessoa. Às vezes é realmente difícil, né? Assim, às vezes pode ser uma questão que não seja com você, às vezes é algo externo, né? Às vezes a gente pode tentar de forma escrita. Tem casais que funcionam super bem, entende? A pessoa prefere WhatsApp do que conversar pessoalmente, porque ali a A gente pessoa tem tempo de pensar, né? De ver. às vezes tem início, meio e fim, porque tem confusões, né? Assim, conflitos que não tem fim. E às vezes não consegue, né? Mas não utilizando uma questão de ser passivo-agressivo, de, por exemplo, já está no meio ali de uma discussão, não resolvemos, não chegamos a um acordo, vamos dizer assim, e aí eu deixo a pessoa falando sozinho? Não é isso, né? Mas a pessoa consegue expressar, né, o que está acontecendo, o que está sentindo através do WhatsApp, e também é muito importante eu ser aberto para essa pessoa. Por exemplo, quando ela começar a falar uma coisinha, que eu já não saia falando no lugar, né? Que já não sai apontando. Eu preciso ouvir mais e ouvir com atenção, né? Assim, e caso, né? Vamos falar de novo. Caso a pessoa realmente não fala nada, nada adianta. Eu já tentei dar o espaço, já fui muito aberta, né? Falei claramente, mostrei preocupação. Aí é buscar ajuda, né? Assim, porque esse silêncio demais, por que que eu não consigo também falar dentro da relação, onde que é um lugar para eu me sinta seguro, né? Assim, eu preciso me sentir seguro ali, né? Naquele espaço, né? A pessoa que eu vou conviver, que eu vou dormir do lado, né? Assim, então isso é algo que a gente precisa então buscar ajuda, seja de uma terapia de casal, seja uma terapia individual para essa pessoa que está mais silenciada, né? A gente no gênero masculino, porque é algo muito mais comum, mas isso não significa que mulheres não sejam também dessa forma, que também acontece bastante. Pra gente comunicar, a gente tem que saber o que a gente quer comunicar, né? E Exato. muitas vezes a gente vai entender essas nossas emoções, essas perspectivas a partir de voltar pra gente, né? De uma terapia individual, talvez, e depois. Horas terapia individual para uma pessoa que tem muita dificuldade de comunicar do que uma terapia de casal. Porque senão, casal, quem tem uma facilidade de comunicar vai comunicar muito, né? E Uhum. o silêncio pode ser que continue, né? Claro, se a pessoa aceita e fala assim, não, eu acho que lá eu vou me sentir confortável, ótimo, né? Porque tem que ser um lugar de conforto para os dois também, né? Assim, mas eu acho que é primeiro entender o que eu estou sentindo para eu conseguir falar para o outro, porque se eu não estou entendendo, eu não sei realmente o que eu estou sentindo, então eu preciso buscar ajuda, né? Assim, ou buscar outros apoios, né? Tanto que no capítulo fala sobre isso, né? De que
vezes eu não vou conseguir encontrar algo ali dentro da relação, por exemplo, isso fala muito sobre o casais, né, Aham. dentro do capítulo, mas fala assim, às vezes a mulher quer ir fazer compras, mas aí ela quer que o marido vá. Mas não é um programa que ele gosta, né? Às vezes uma amiga seria melhor. Então, utilizar também de pessoas do externo, né? Às vezes eu preciso de um conselho sobre o meu relacionamento. Então, escolher uma pessoa também de qualidade, né? Para isso, uma pessoa Uhum. que está ali, né? Disposta também pela sua relação. Então, buscar conselhos, às vezes pode ser importante, né? Se eu não consigo comunicar minhas emoções para o parceiro, posso comunicar para um amigo para aí eu entender, né, o que eu tô ali sentindo, ou para o terapeuta, que eu acho que é melhor Uhum. para depois comunicar para o outro, mas não deixando de comunicar, né? Eu achei essa parte muito legal também, né? Porque traz isso. Nem todas as nossas necessidades o nosso parceiro vai conseguir sanar, né? E talvez a gente ter uma rede de apoio. Aí vem a rede de apoio, né? Individual de cada um também é muito importante nesses momentos, né? Às vezes a gente joga a rede de apoio toda em uma pessoa só, né? E costuma sempre ser o parceiro ou a parceira, né? E é muito pesado também para o outro, porque pensa, todas as suas necessidades essa pessoa vai precisar atender. Sim. Toda. Para falar sobre o dia, seja para demandar de, por exemplo, ir fazer compras, né? Ir no futebol, tudo é a pessoa. Eu não tenho outro de apoio, assim. Então é muito importante a gente ter essa rede, né? De outros momentos eu consiga falar com essas pessoas, divertir com essas pessoas, para quando eu chegar na relação, eu ter também assunto, ter coisas legais para compartilhar, estar, às vezes, até um pouco mais leve, né? Ter uma vida fora da relação também, né? Exato. Para não gerar dependência, né? Que se eu Isso. um único vínculo é muito comum que seja um vínculo, às vezes, até de dependência, né? É aquilo, eu não consigo, é como se eu não me visse mais sem aquele vínculo, né? Então, às vezes, não pode ser legal para a pessoa. Com certeza. E aí vem disso, né? De fortalecer também essa rede de apoio e de contar com ela, né? Essa parte que você trouxe do capítulo eu também achei sensacional. E como falar, né? Como manter uma comunicação aberta e honesta no relacionamento. Então, pensando em honestidade, a gente precisa pensar primeiro em confiança, né? Assim, se eu tenho uma comunicação honesta, eu preciso também confiar no outro para ser honesta e aberta com aquela pessoa, né? Então, eu preciso evitar ocultar algo, mentir dentro da relação, né? Assim, e ser aberta, eu consigo falar sobre tudo porque eu confio naquela pessoa, né? Assim, então eu consigo também falar, mesmo que em alguns momentos eu esteja com medo, por exemplo, né? Assim, porque eu vejo segurança dentro daquela relação, né? Só que é importante, por exemplo, não julgar o outro, né? Assim, porque quando o outro também for me trazer algo, né, dentro dessa relação, eu preciso validar também, né? Assim, porque nem sempre eu vou concordar, né? Porque pensando assim, aberta e honesta, às vezes a pessoa vai falar alguma coisa que eu não quero ouvir, né? Se vai falar assim, olha, isso que você fez me deixou chateado. E não é legal ouvir isso. Uhum. E o validar eu posso não concordar, mas eu te entendo. Isso isso é muito legal, né? A gente, para compreender a perspectiva do outro e dessa abertura, né, para a gente tentar entender a perspectiva do outro, a gente não precisa abrir mão da nossa visão também, né? Exato. Isso é muito legal. E o que você trouxe, né, de talvez assim, essa honestidade exige a confiança, né? Até mesmo para a gente se colocar nesse lugar de vulnerabilidade e não tampar o sol com a paneira também, né? Exatamente, né? E confiança, assim, através de algum comportamento que o outro veja como importante para confiar, né? Assim, por exemplo, tem casais que confiança é ser aberto e honesto na comunicação. Já para outros casais é, por exemplo, ter redes sociais abertas um para o outro. Eu acho que a rede social hoje em dia entra muito na nossa vida porque está
completamente inserido, né? Na nossa vida, nas nossas relações. Então, para cada um, confiança é uma coisa. Então, é interessante até alinhar isso, né? O As que expectativas, né? Quais são as regras aqui? quais são as regras da nossa relação? O que eu vou fazer que vai te trazer confiança e o que eu vou fazer que vai fazer com que você desconfie também. Sensível, pode ser que outras coisas vão ser desconfiança, já para outras que não sejam tão sensíveis, são poucas coisas. Mas eu preciso alinhar, eu não sei exatamente, né, o que é. Uhum. E isso que você trouxe, né? Eu acho que entra até numa das perguntas que eu ia trazer também, né? Mas o quanto alinhar essas expectativas. Isso exige comunicação, exige ali um esforço, né? Exige a troca, né? Nos ajuda também a não cair em muitas frustrações, né? A gente precisa ter essas regras, essas expectativas muito claras ali. Com certeza, né? E às vezes a gente tem uma expectativa além, assim, né? Porque é o seguinte, até no capítulo fala um pouco sobre isso, que às vezes a gente tem uma expectativa irreal, assim, sobre a relação, né? Eu quero uma pessoa perfeita, só que eu esqueço que não existe. Não existe perfeito. Vai ter sim questões, vai ter o defeito do outro, né? Que em algum momento aquele defeito ele foi apaixonante, só que depois pode se tornar um problema, né? Mas eu preciso alinhar isso, né? Com a pessoa que eu estou, né? Às vezes eu me baseio tanto em rede social, né? Assim, eu vejo as pessoas, eu quero o Rodrigo Hilbert, por exemplo, né? Que ele faça tudo. Cozinha, Constrói tudo. uma casa, sei lá, faz tudo em pouco tempo. Mas, gente, não tem, né? Assim, com certeza a Fernanda Lima lá, alguma coisa, tem algum conflito, né? Assim, só ela vai saber, ninguém. Uhum. E é interessante a gente entender isso, né? Assim, as coisas positivas também que tem dentro da sua relação, né? Assim, às vezes colocar ela um pouquinho para mais e tentar diminuir um pouquinho as negativas, né? Porque é mais comum que os nossos pensamentos, pensando de novo em distorção, que a gente exagera o negativo e coloca o que é positivo pequenininho, né? Então, é necessário também trabalhar isso. Isso que você trouxe muito legal, assim, mas exatamente disso, né? E eu acho ainda mais, talvez, em relacionamentos mais longos, né? A gente tende a puxar muito o negativo, né? E talvez fazer esse movimento, né? De também considerar os pontos positivos, né? E de reforçar isso também, né? Não só, não só pontuar as limitações, né? As dificuldades, mas os pontos positivos, reconhecer também ali, né? É muito comum, assim, por exemplo, o que me faz apaixonar por uma pessoa, às vezes, é porque ela é muito sociável. Por exemplo, eu sou super introvertida, né? Mas pode ser que daqui 10 anos de relação, a pessoa ser sociável vai se tornar, ai, tá vendo? Essa pessoa conversa o tempo todo com todo mundo, que coisa chata, e vira um problema da relação. Mas lá atrás fez também com que eu ficasse um pouquinho mais sociável, eu conversasse um pouquinho mais, eu perdesse um pouco mais esse medo, porque eu admirava isso no outro. Então, perceber isso também. E pode ser que essa pessoa sociável, em algumas situações, se tornou um pouco mais observador, né? Assim, conseguiu entender que aquela atitude ali né, a característica do parceiro fez com que desse uma pausa, né? Eu não preciso sair conversando com todo mundo, né? Então isso é interessante dentro da relação. Isso que fez apaixonar, mas também vai trazer algum conflito em algum momento. Mas eu consigo perceber o que é positivo, né? Nisso é muito legal também. Essa tomada de perspectiva mesmo, né? E Eu, eu vivo isso dentro da relação. Eu sou super introvertida, né? Super extrovertido. E sei que isso é muito importante, faz com que eu seja um pouco mais extrovertida e aí, tornando um pouco mais observador. Isso é muito legal. o Jake também. O Jake, assim, conversa com todo mundo e eu sou mais tímida, mais vergonhosa. Sim, mas isso não muda, né? Um pouco a Muda. cara. Perceber assim, não, peraí, ele tá conversando, eu também vou. É, sim. É importante.
essas trocas, esses aprendizados, né? Eu acho que vai equilibrando, assim, né? Certeza, com certeza. Como, né, a gente pode falar, isso aqui eu acho interessante, né? Como a gente pode falar sobre temas delicados ou sensíveis com o nosso parceiro? É, vamos lá, né? Assim, a gente precisa pensar, tem a metáfora, eu até fiz um vídeo já pro Instagram sobre isso. Uma metáfora que tem um podcast, eu não vou me lembrar o nome dela, acho que é Natália, não tenho Uhum. certeza. Ela fala da metáfora das conversas difíceis, utilizar como se fosse lavar a louça, né? Assim, é chato lavar a louça, né? Assim, acho que poucas pessoas gostam. Só que sabe aquelas louças muito difíceis? Que você Uhum. fritou a pior carne do mundo, cheio de gordura, que espirrou na cozinha inteira, que a panela grudou toda. Então, o que Uhum. a gente não deixa de molho lá um pouquinho? Vai lá dar uma trocada naquela água, vai aos pouquinhos, né? A conversa bem, né, delicada e sensível, a gente vai utilizando disso, vai aos poucos, né? Assim, eu vou respeitando o limite, né, até onde que o parceiro queira falar sobre esse tema, né? Assim, vou aos pouquinhos lidando com essa situação, escolhendo o momento certo, né? Mas é pensando que eu não posso evitar essa conversa sensível, senão ela vai virar uma bola de neve, essa sensibilidade ainda, né? Assim, tem pontos sensíveis de, por exemplo, um casal, casais que aconteceu, por exemplo, uma traição e às vezes eles preferem evitar falar sobre isso. Mas é um problema ainda, sabe? Machuca, às vezes tem uma indiretinha, mas não querem falar, né? Assim, mas olha como que isso pode render por anos, né? Ficar ali aquela dor e não ser mexida. Então é necessário em algum momento ser falado, né? Então escolhendo o momento certo, entender que vai ser com paciência e com tempo, né? Senão não vai ser em uma conversa, acabou, né? Assim, a gente lidou com um tema delicado e sensível, pensando em algo muito mais sério, né? Assim, que é mas entendendo e respeitando o outro. Eu preciso ouvir o outro, perguntar se tudo bem, conversar naquele momento, perguntar se tudo bem, conversar sobre aquilo, né? Assim, entender também quanto vai doer em mim, né? Conversar sobre isso, né? Assim, o quanto que eu vou conseguir lidar com esse tema delicado, essa sensibilidade, né? Assim, então, isso é muito importante. Eu acho que é muita paciência, muita calma, algo muito respeitoso. E identificando esses limites, né? Para ir se aproximando junto também, né? Mas não deixando a louça acumular, vamos pensar assim. É, é. Não depois de lavar, gente, é muito difícil, né? A etapa que ela usa, que é muito melhor a gente, assim que já tem a louça suja, já lava. Sim, Então é sim. isso que ela, assim, ela fala nessa metáfora, assim. Já tem um problema, já pega, vamos conversar. Quando o problema é mais simples, né? Vamos pensar assim, é só um garfo lá na pia, vamos já resolver, pronto, conversamos, beleza. Agora, quando é esse problema mais delicado, mais complexo, assim, a gente vai precisar de tempo, né? Um detergente bom, uma bucha boa, então a gente vai precisar de mais energia e demanda nisso. Eu adorei essa metáfora que você trouxe. Eu tinha visto esse vídeo também, eu adorei. Mas que uma das técnicas, né, que a autora que os autores trazem, né? Essa questão de nomear, às vezes, tornar o problema dos Sim, parceiros, do relacionamento, algo assim, terceirizado, né? Algo sim, para todos trabalharem, né? E sim. aí, talvez dar um nome a isso, né? Precisa do vulcão e do silenciador, eu acho que era isso. Isso, eu adorei isso aí das louças, né? Então, eu acho que a gente está com esse garfo aqui para resolver. Talvez seja importante a gente lavar essa Se louça. a gente distancia o problema, ele se torna um pouco diferente. É como se algo longe da gente, né? Uhum, é, Assim, não, vamos resolver o garfo, né? Qual o nome, um apelido para aquilo, né? é, É super legal. Assim, e às vezes a gente já sabe que alguma coisa é sensível e uhum, pode ter briga, então é melhor conversar antes já. Assim. Por exemplo, tem casais que têm problema com sogra, né? Um exemplo, assim, para dar. uhum, E aí,
domingo, Dia das Mães, a gente precisa encontrar essa sogra. E toda vez que volta é um problema, uma discussão. Então já vamos conversar antes, assim, como que vai ser? É assim, como que eu posso me comportar e como que a pessoa que fica mais sensível nessa situação, o que que ela quer que a parceria, como que ela quer que a parceria lide ou se comporte, né? Os sinais de, por exemplo, quando a emoção a gente começar a tiver por aqui, vamos ter um sinal, vamos fazer um dois com a mão, vamos puxar a orelha ou algo assim, vamos embora, vamos fazer algo, né? Assim, para não aumentar esse conflito, né? Então isso é muito importante, assim, já sabe que é um conflito? Vamos conversar antes, né? Pode ser que tenha um conflito depois, mas ele vai ser um pouco mais reduzido. Isso é a gente aprendendo com os conflitos, né, que já tiveram, né? Pra gente ir restaurando, né, reconciliando cada vez mais rápido, assim, né? Eu acho que trabalhar essas preocupações, né, esses conflitos antes deles acontecerem, traz isso, né? Traz as ferramentas ali que em conjunto podem ser usadas, né, para lidar melhor. Sim, sim, com certeza, né? Eu acho que é uma ótima estratégia, né? Assim, cada casal vai utilizando o que é necessário. Eu adorei os exemplos que você trouxe É um também. monte de exemplo. Eu gosto de exemplo. Acho que a gente consegue pensar na prática, assim. Sim, não, sim, adorei, maravilhoso. É, outra questão, né? Eu acho que a gente já falou um pouco disso, né? Mas como comunicar essas expectativas de uma forma mais clara para o parceiro? Sim, sim. Eu fico pensando assim, de comunicar de forma clara. Primeiro entra de novo o autoconhecimento lá, né? O que que eu tenho expectativa? Eu preciso, primeiro de tudo, entender o que eu tenho de expectativa dentro da relação e entender se é uma expectativa real ou muito imaginada, assim, que eu não vou conseguir nunca ter aquilo ali dentro daquela relação, né? Uhum, Então, eu preciso primeiro entender minha expectativa, para depois eu conseguir falar para o outro, né? O que eu espero. E entender também que o outro vai ter expectativa dele. Né? Vamos pensar assim, pode ser que a expectativa da pessoa que eu estou é ter uma pessoa loira. Eu não vou ser, entendeu? Então, a expectativa é irreal. Um exemplo, tá bem? aham, Mas é entender isso, assim. Então, não como, gente. E aí, como que a gente vai lidar? Então, é separar porque a expectativa não dá certo, ou chegar no caminho do meio, como que vai ser isso? Né? Então, eu acho interessante primeiro eu fazer esse exame mental, assim, pensar o que é expectativa para mim, para depois eu colocar para o outro, assim, né? Assim, a expectativa é que quando tivermos filhos, os dois vão cuidar. Ok, pode ser que na hora que chegou o filho, um ficou com a maior carga. Tá, ok, vamos alinhar de novo a expectativa. Como que a gente vai chegar no caminho do meio para, né, assim, a pessoa vai ficar num horário até outro horário, o outro vai trabalhar mais e a outra pessoa vai ficar mais com a criança. A gente precisa ir alinhando isso, né, assim, para que não gere também uma carga em cima da pessoa, né? Isso pensa numa uma expectativa mais real, que eu acho que é muito comum, assim, dentro da relação. eu acho isso que você trouxe muito importante, assim, né? Que essas expectativas, elas vão ter que ser realinhadas também ao longo da relação, né? Porque elas vão mudando, o contexto vai mudando, né? E esse redirecionamento dessas expectativas, esse realinhamento tem que ser feito com frequência também, né? Será que a gente está na mesma página, né? Essa... A gente precisa todo dia ir voltando à página, né? Assim, e pode ser que um dia minha expectativa mudou e no outro voltou. Vamos Uhum. mudando, né? Assim, É. igual a gente falou, né? Que eu vejo muito essa. Eu sou a mesma pessoa de 2 dias atrás, né? Então a gente precisa ir realinhando sempre. E isso é algo realista, né? A vida vai mudando e as expectativas também. Então, o parceiro, a parceira que eu comecei lá no início da relação mudou e as expectativas dele também, né? Então, esse realinhamento é muito importante. O que significa, né? A gente falando aqui de assertividade, né? Pra gente, psicóloga, é muito claro, né? Mas o que significa
ser assertivo e como desenvolver essa habilidade dentro de um relacionamento. Pensando o que é assertividade, né? Assim, porque é uma palavra muito bonita, né? Nós usa demais, né? Assim, primeiro significa expressar opiniões, sentimentos, necessidades de uma maneira clara, bem clara, direta, né? Assim, e que não seja agressivo e nem que eu seja passivo, né? Que eu fique ali no meio dos dois, né? Então, isso é assertividade, né? E a pergunta é como desenvolver, né? Isso, Como desenvolver, né? Dentro do relacionamento. isso. Primeira questão, né? Eu preciso treinar isso em qualquer relação, não somente dentro da relação amorosa, né? Treinar isso. Perceber se eu sou mais agressivo ou sou mais passivo, né? Perceber qual que é o meu comportamento mais comum, né? Para eu ir alinhando, né? Eu preciso todo estar ali regulando isso, né? Assim, mas é muito interessante a gente pensar de que para ser assertivo, eu preciso entrar ali de novo na comunicação não violenta, né? De expressar necessidades também, né? O que é necessário para mim, qual emoção eu estou sentindo, né? Assim, qual é a minha expectativa dentro da relação também entra nisso, né? Assim, para eu conseguir expressar para o outro de forma clara, sem ser agressivo, né? Tomando cuidado com a emoção, né? Para que não seja momentos ali de uma emoção que me cega, como a raiva, por exemplo. Não ser um momento de uma emoção como a tristeza que vai me paralisar, não me paralisar, né? Mas que fazer com que eu me sinta muito triste e eu vou acabar, né? Falando coisas às vezes que não vai ser legal, porque a tristeza tá comigo, né? Assim, mas eu acho que é algo para se ir treinando, né? Com todas as relações, para me tornando assertiva também dentro do relacionamento, né? Com certeza. E disso também, né? A gente parte ali, né? Do identificar, né? A gente, para comunicar, né? Para ser assertivo, a gente tem que se identificar também, Sim, o que é importante para a gente. sim, sim. É, como expressar suas necessidades? Aí eu acho que entra nisso, né? Sem ser agressivo. Assim, a pessoa então já talvez a identificou que é agressivo, né? E como expressar sem ser agressivo. Sim. Primeiro, né, assim, a agressividade a gente pode pensar um pouquinho numa emoção que é a raiva. Então, primeiro perceber quando eu vou me sentir com raiva, né, assim. A gente fala até na questão física, né, assim, quando eu tô com raiva, como que eu me sinto? Eu falo mais alto, eu aperto a mão, eu cerro os dentes, o que costuma ser comum quando eu tô com raiva, para eu conseguir, antes de falar com o outro, eu já perceber, opa, não é o melhor momento. Então não tem nada para expressar, não vou expressar necessidade nenhuma nesse momento. Eu tô com raiva, tá intenso, né? Assim, então evitar conversar nos momentos de uma emoção mais intensa, em momentos de conflito, pode ser que eu não consiga entender qual é a minha necessidade, né? Assim, e eu vou conseguir entender quando eu me distancio um pouco da emoção, né? Quando eu vejo fora. Muitas vezes a raiva é a primeira emoção que vem, e se a gente para um pouco, tem outras emoções por trás, né? Às vezes a pessoa tá com medo ali de uma situação, tá triste, né, pela reação do parceiro, né? Então, esse distanciamento nesses momentos ajuda, né? Essa pessoa que é mais agressiva, que, né, que vai mais se expressa de uma maneira mais ultrapassar os limites, né? Se ela dá uns passos para trás, isso dá uma perspectiva maior, né? Até dela identificar o que ela pode estar sentindo que ela não identificou de primeiro. Sim, sim. Né? Às vezes aprender alguma habilidade ali, né? Assim, para lidar com essa raiva, né? Se eu percebo também que é algo muito comum, que eu lido sempre de uma forma mais agressiva com as situações, é interessante também buscar ajuda, né? Assim, porque pode ser difícil também. Quando, por exemplo, quando eu vejo já tô somente sendo agressivo. Não, então peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso, né, de buscar uma terapia, eu preciso, né, buscar um auxílio sobre isso. Mas para a gente falar sobre necessidades, primeiro eu preciso entender qual é a necessidade no momento, Sim. né? Se eu estou necessitando, é atenção, é carinho, é segurança, é apoio,
o que é que eu necessito naquele momento, né? Assim, não o que o outro está fazendo, né? Apontamento, usar menos você e mais eu, né? O que eu estou sentindo, né? Escolher o melhor momento, né? Assim, eu acho que é algo tão comum, mas tão difícil de ser usado, assim. As pessoas escolhem piores momentos, né? Por exemplo, o marido tá lá vendo o jogo de futebol que ele mais gosta. Tá sentado, tá quietinho, sabe? Espera acabar, a pessoa tá ali prestando atenção, ela quer estar ali prestando atenção. Então pode ser que ela sinta também quando você for conversar. Então espera um pouco, né? Assim, ah, não, acabou o jogo, agora a gente vai conversar, né? Assim, usar o tom de voz baixo, né? Assim, sempre ir percebendo se estou aumentando a voz, se não, né? A forma da comunicação também não verbal, né? Se eu tô franzindo muito, se eu estou expressando muita raiva, se eu estou apontando para a pessoa, se eu estou crescendo demais ali, né, para falar com essa pessoa, né? Então é necessário ir percebendo também a minha condição física ali de uma forma, né? Acho que é a melhor forma de expressar necessidades, assim, sem ser agressivo. Identificando esses momentos mais oportunos, né? Assim, maravilhoso. E assim, tô amando. Eu tô assim, gente, tomara que o telefone dê bateria pra gente continuar aqui. Até olhando aqui o meu agora que você. Mas vamos lá, olha. Como as emoções influenciam as discussões nos relacionamentos e por que é tão difícil controlá-las durante um conflito, né? Como a gente pode regular nossas emoções em situações de conflito? Vamos lá. Como as emoções influenciam as discussões, né, nos relacionamentos, e como é tão difícil controlá-las no conflito. Primeiro, assim, emoções, elas influenciam na nossa vida como um todo, né? Não somente no relacionamento. Né? Ela que vai fazer com que a gente tenha uma comunicação menos clara, né? Assim, que faça com que vire uma acusação, né? Assim, eu esqueço o problema, querer acusar o outro, né? Então, por isso que ela influencia muito no conflito. É uma emoção intensa, né? Por isso que é tão difícil de controlar. É como se fosse ali o vulcão, né? Assim, tá entrando em erupção. E depois eu só saio queimando tudo, né? Emoção que faz com que eu grite, com que eu chore, que desregule ali, né? O momento. Porque ela é emoção, não é racional, né? Assim, então, por isso que é tão difícil, né? Por isso que é difícil controlar durante um conflito. E se eu não tenho tanto conhecimento emocional, tanto, né, uma regulação emocional bem feita, vamos dizer assim, então vai ser muito comum de acontecer isso dentro de um conflito, seja ele qual for. É relacionamento familiar, relacionamento com amigos, né? Então vai ser muito comum, ou qualquer outra situação que gere emoção, que emoções a gente sente o tempo todo, né? Se estou vivo, eu estou sentindo. Então, é muito comum por isso, né? E como regular emoções em situações de conflito, eu acho assim, primeiro, né? Eu acho que pode ser muito importante. Se a gente quer aprender um pouquinho sobre regulação emocional, é buscar terapia. Né? Assim, é o chave, né? Sim. Porque é algo muito mais complexo que a gente imagina, Uhum. né? Tentar, se eu tenho alguma desregulação e eu tentar ficar regulando sozinha, pode ser que seja muito mais difícil o trajeto, né? Assim, porque eu vou me sentir sim vulnerável, vou me sentir sim sensível quando acontecer algo, né? Mas eu posso usar algumas estratégias, assim, né? Como se distanciar, dar nota àquela emoção, né? Assim, tentar ver o problema como um problema, dar um nome para ele, né? Igual você disse. Então, eu consigo ir regulando emoções através disso, né? Mas, maior parte das vezes, a gente precisa, sim, dar um tempo, né? Vai tomar um banho, vai cada um para um quarto da casa, um cômodo da casa. Vamos respirar fundo, né? Assim, utilizar algumas estratégias, né? Assim, algumas habilidades, né? Até mesmo a DBT, eu acho que auxilia nisso, nessas estratégias. Quando uma emoção está muito forte, né? Por exemplo, tô um conflito muito grande com o parceiro, e aí tá todo mundo já
gritando, algo assim, falando de um conflito muito exacerbado, né? Eu posso tentar tomar um banho gelado. Eu tenho certeza que outra emoção você vai sentir. Nem que seja raiva, água gelada caindo em você, né? Sim. Mas isso ajuda, é uma estratégia, né? Assim, então a gente pode utilizar também outras estratégias que pode ser aprendida também em terapia, mas acho que um pouquinho de pesquisa assim também auxilia, né? Assim, mas eu acho que é o mais complexo, assim, de como regular emoções, sendo que eu não tenho esse conhecimento tão grande, né? E isso que você falou, né, de criar esses espaços, né, da emoção e o conflito, eu acho que entra nessa questão da regulação emocional, que a gente sabe mesmo, né, as emoções são como ondas ali, né, se você talvez dá esse espaço, essa intensidade tão grande daquela emoção, ela vai passando nesse espaço, nesse tempo aí que você deu, e aí talvez você consiga se pontuar de uma forma melhor, né, ter esse diálogo, essa comunicação melhor depois. E a gente precisa também pôr um limite no conflito, sabe? Assim, começou a falar coisa que machuca, começou a gritar, começou todo mundo ficar em silêncio. Acabou, gente. Não vamos mais falar sobre agora. Agora é o momento de pôr limite e depois conversar sobre aquilo, em um outro momento, né? Assim, não deixar também para muito tempo depois. Tem 10 dias que o conflito aconteceu e ninguém falou nada, assim. Tá todo mundo com o elefante branco na sala e vivendo como se nada tivesse acontecendo, entre aspas, né? Assim, porque não tá ainda resolvida a questão, né? Então é muito importante também colocar limites, assim, perceber qual que é o limite do conflito, né? Falta de respeito também não é legal, né? Isso que você falou é muito importante, assim, o limite do conflito, né? E a partir que você sabe o limite desse conflito também, talvez não adiar esse elefante branco, né? Uma frase que o livro trouxe, assim, que eu achei muito marcante se você aprende, isso é um aprendizado, né? A recuperar mais rapidamente, com menos ressaca emocional, isso ajuda a diminuir o estresse total do conflito. Né? Sim, Mas para isso a gente tem que saber esse limite do conflito. sim. A gente precisa resolver rápido, né? Assim, como ele disse. Ele até fala assim para usar o humor para isso. Uhum. Cuidado com esse humor. Mas é muito importante, né? Assim, então, quando eu consigo ver o conflito de uma forma mais externa, a gente brinca com ele. Né? Assim, olha lá vem a faca de novo, vamos dizer assim, né? Né? E a forma, às vezes, da pessoa lidar, né? Por exemplo, se eu tenho um parceiro que fica mais em silêncio, lá vem o silenciador de novo. Mas Uhum. que pode virar também um julgamento ou uma É, crítica. Seja realmente usado o humor. Que os dois estejam rindo. é, Se um só aí é ironia, aí é deboche, sarcasmo, tem que ser. é uma atitude passiva-agressiva. Mas que seja algo de humor para os dois, né? Então, assim, depois que aconteceu o conflito, a resolução ser utilizada um pouquinho de humor pode ser muito legal, assim, né? Traz um pouco da leveza, né? Desse distanciamento também, né? Sim, com certeza. Quais são, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, Uhum. mas quais são as estratégias mais eficazes para identificar e controlar o impulso emocional em uma conversa produtiva? Peraí, eu Sim. acho que eu li. Você falou de cima e baixo, juntos. Peraí, quais são, voltando, quais são as estratégias mais eficazes para identificar e controlar o impulso emocional antes que ele leve a ações impulsivas? Agora sim. Eu fiquei pensando assim, de primeiro que a gente precisa perceber a frequência dessas ações impulsivas, Uhum. né? Assim, a intensidade disso, né? Assim, porque quando falar ações impulsivas, a gente não tá falando de qual ação, né? Assim, pode ser uma gama grande assim. Então a gente precisa, caso seja muito frequente, eu sou sempre muito impulsivo, né? Vamos lá buscar ajuda pro profissional, né? Sim. Assim, porque se estou tendo atitudes muito impulsivas numa briga, né? Assim, um relacionamento, quando eu tô com raiva eu não consigo me controlar.
e Sim. sai batendo, sai gritando. Opa, peraí, pode ser algo mais grave isso, né? Com certeza. Perceber a frequência dessas ações impulsivas, né? Assim, eu acho que para trabalhar, assim, ter estratégias, é perceber, né, a questão física, né, antes dessa ação impulsiva. Sempre quando eu tenho essa ação impulsiva, o que que acontece no meu corpo? Uhum. Como reagir? Né? Assim, qual é a situação que mais me faz ter ação impulsiva? É quando o meu parceiro, vamos pensar assim, uma situação de ciúme, ele conversa com fulana. Então, peraí, sempre que eu conversar com fulano, eu já sei que eu vou ter uma reação impulsiva. Então, eu preciso já ir pensar qual a melhor forma de lidar com isso, né? Percebo também minhas reações físicas, eu percebo se eu tenho uma tensão muscular, então na hora que já comecei a ter a tensão, né? Eu já, opa, peraí, daqui a pouco eu vou acabar tendo uma atitude impulsiva, né? Se minha respiração tá acelerada, né? Então saber que depois disso vai ser, né, só ladeira abaixo, vamos dizer assim. Então, a gente perceber antes do acontecimento, mas isso é muito treino, né? Porque também não é fácil. A ação é impossível, né? É sem pensar, né? Talvez a gente aprenda com o conflito nesses casos, né? Então, quando aconteceu aquele conflito, o que que aconteceu antes que eu agi daquela forma, que se desenrolou dessa forma, né? Pra gente aprender também com isso. Sim, sim. Dando um exemplo, né? Assim, sempre que fulano, meu parceiro conversa com fulano, eu sinto muito ciúmes, né? Então, tá conversando com fulano, sai de perto, vai lá respirar, joga uma água no rosto, muda a temperatura aí corporal, nem que seja do rosto, né? Assim, vamos lá, vamos respirar. Qual a melhor forma de lidar? O que que você vai conversar com o seu parceiro sobre o problema e não que você está conversando, né? Assim, tá Sim. para não ter atitudes impulsivas, né? A gente não falou qual seria a atitude, mas pensando de um modo geral, né? Assim, acho que é muito atrelado ali a uma emoção, né? Porque uma emoção intensa vai me gerar uma ação impulsiva e que vai gerar um monte de consequência depois. E é muito importante, após o conflito, a gente fazer esse exame mental de como que eu lidei, o que que eu não gostaria que repetisse, o que eu não gostaria que o parceiro também fizesse novamente, né? Assim, para um próximo conflito a gente tá mais alinhadinho ali, ser um conflito mais tranquilo, né? Assim, não precisa ser todos muito difíceis, vamos dizer assim. Uhum. Sim. E é aprender, né? E aí a gente vai aprendendo e talvez isso é que nem a gente falou lá no início, né? Se a gente já sabe que isso vai nos ativar, né? Como a gente pode lidar melhor da próxima vez que isso possa acontecer. Sim, exatamente. Ok. De que maneira a validação emocional pode transformar uma discussão acalorada Uhum, em uma conversa produtiva? sim. Falando de novo da validação, né? Assim, a validação é algo tão, assim, importante. E eu acho tão legal, assim, usar essa frase, né? Eu não concordo com você, mas eu te entendo, né? Assim, eu entendo, não, eu entendo, né? Assim, o que está acontecendo, o conflito. Eu posso não concordar. E tá tudo bem, né? Assim, eu acho que entra até num exemplo do livro, acho que é muito interessante de validação, quando o parceiro ele quer muito sair na sexta com um amigo Uhum. e a mulher tinha combinado tudo na cabeça dela, que os dois iriam fazer algo na sexta porque ela teve uma semana difícil. Ele Uhum. sabe que ela teve uma semana difícil, só que ele não sabe que ela quer sair com ele na sexta. E ele quer muito sair com um amigo sexta, que é um amigo que ele não vê há muito tempo. Olha só, tá vendo como são duas perspectivas assim? Mas ninguém tá errado, né? Assim, o que falta é comunicação muito clara. E aí ele deixa para sexta-feira para falar com ela, sexta-feira de manhã. Porque ele tá com tanto receio, porque ele já sabe que ela é um pouco mais intensa, impossível, e pode ser que ele, quando ele fale, ela vai brigar, né? Então acaba tendo essas duas visões. Então, a quando eu valido a pessoa é que eu falo, olha, tudo bem, né? Vamos pensar assim, o parceiro explicando para ela, tudo bem, você tá com raiva, realmente, né? Assim, você tinha a expectativa da gente sair sexta, sabia, né, que você estava, mas tem um sábado, o que que você acha da gente fazer um
cinema, a gente vai sentar para conversar, a gente vai lá naquele restaurante que você gosta, né? Que a gente consiga depois validar essa pessoa de uma outra maneira, né? Assim, mesmo que ela esteja com raiva, tudo bem, você está com raiva de mim. Será que como que a gente pode resolver isso? O que que você espera que eu faça? Uhum. Também, né? Assim, o que que você espera que a pessoa faça? Então, eu acho que é assim, maravilhoso, né? Assim, a validação, né? Pensando um pouquinho de DBT, né? Assim, validação é importante. E aí traz de novo, né? Não tentar adivinhar, né? A Olha gente só. precisa expressar, né? Para o outro entender, para o outro saber o que a gente realmente quer, Ele né? E às vezes perguntar para o outro o que ele quer, exato, né? Em vez de adivinhar. exato, porque a pessoa só sabia que a semana dela tinha sido ruim. Ele não sabia o resto. Que Sim, ela tinha já imaginado na sexta-feira. Ela, ó, só adivinhou na cabeça dela, né? Assim, então é necessário ser clara para a pessoa, né? Isso é muito importante. com certeza. Outra pergunta também é como equilibrar, e aí vem, eu acho, naquela questão das expectativas também, como equilibrar as necessidades individuais com as necessidades do relacionamento ao tomar decisões em conjunto. Sim, sim. Então é para tomar decisões em conjunto, né? Eu havia até me lembrado lá do que a gente já havia falado, né? Sobre as necessidades individuais, mas eu fico pensando muito na questão de prioridade ali pro relacionamento, né? Assim, pensar o que que é prioridade para o nós e o que que é prioridade individual, né? Eu acho que entra um autoconhecimento muito grande, né? Para eu entender o que é necessário para mim, né? Assim, por exemplo, pode ser necessário para mim minha carreira. Uhum, Isso pode interferir no nós em algum momento, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tá fora do país. Isso uhum, é primordial, ela quer ali desenvolver na carreira dela, por isso que ela foi para fora. Mas para o nós, tá distante, atrapalhou ali o nós. Mas precisa ter conversa antes de falar assim, olha, para mim é necessário, eu preciso trabalhar minha carreira antes do nós. Tudo bem para você? Não, a gente pode alinhar quanto tempo vai ser esse distante, né? O quanto que isso não pode interferir também demais no nós. Porque se eu ficar preocupado só com o individual, não vai ter o nós. O nós vai, uhum, né? Assim, então a gente precisa alinhar, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha demais, trabalho de 7 da manhã até as 11 da noite. Interfere no nós. É importante, mas isso vai durar quanto tempo? Quais uhum. os momentos que a gente vai estar junto? Então, ir alinhando, assim, para tomar essas decisões em conjunto, né? Então, é sentar e falar assim, qual que vai ser o caminho do meio? Sim. Né? Eu acho que é muito importante, assim, pensar o caminho do meio, o que que é legal para o outro e para o outro, para os dois. E o que que a gente vai decidir sobre isso? Os nossos limites, né? As nossas necessidades tem que estar aí, talvez, nesse caminho do meio também, né? Sim, sim, né? Então, entender assim, o que que é prioridade assim, para mim. É minha carreira, é ter filho, não sei, né? Desenvolver enquanto pessoa, né? Assim, e o que que é interessante para nossa relação também, né? O que que é prioridade na relação. Então, aí eu consigo já ir colocando aí o que que vai ser mais importante, o que que nesse momento não é tão importante, para aí a gente conseguir tomar essa decisão em conjunto. Minhas expectativas em relação ao relacionamento são realistas? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Que você trouxe aí, né? E como a gente pode alinhar essas expectativas, evitando frustração. Eu acho que a gente já falou um pouco disso, Sim, né? sim, mas lá no Rodrigo Hilbert, né? Assim, é real para aquelas pessoas. Porque pode ser que seja. Pode ser que a pessoa saiba fazer uma casa. E aí? Mas a pessoa sabe fazer uma casinha de cachorro, tá tudo bem? É realista para essa É, relação? É. Então, ótimo, né? Então a gente precisa também alinhar o que eu espero para ver se realmente faz sentido naquela relação ou não.
A pessoa às vezes não sabe fazer os pratos maravilhosos que o Rodrigo faz, né? Mas sabe fazer um macarrão, um miojo. Será que isso aí tá bom pra nossa relação? Sim. Eu percebo muito, assim, em terapia de casal, um dos parceiros, em algum momento, assim, pode se sentir sobrecarregado, por exemplo, financeiramente, que eu vejo que é algo que gera frustração, Uhum, né? E aí, uma dessas pessoas, desde o começo, paga tudo. Vamos dar esse exemplo. uhum. Paga. Sim. Só que, com o passar do tempo, isso começou a ficar pesado. Só que ao invés de ter uma conversa clara, tá ali, só com peso, né? Ativa lá sempre foi de que ter um parceiro que sempre dividisse. Mas espera aí, que momento que isso foi alinhado? Que momento que isso foi conversado? Isso foi uma expectativa somente sua, isso não foi falado para o outro. E às vezes é irreal para aquela relação. Porque uma pessoa que a expectativa dela é ter esse parceiro que paga tudo. Uhum. E aí? Talvez algo que era muito assim, comum ali, que estava ali no acordo no início, agora já não. Não. Para os dois já não fazem mais sentido, ou para um não faz mais sentido, e isso tem que ser comunicado, né, para ser realinhado. Por isso que eu preciso me conhecer para eu conseguir alinhar essa expectativa com o outro. Porque se eu só entro numa relação só para ter uma relação, eu não consigo saber o que é necessário para mim e o que não. Entende? Uma pessoa só entrou. Ah, não, já tô pagando tudo porque eu quero ter uma relação e ponto. Uhum, Eu não alinhei isso na minha cabeça de que, não, peraí, isso daqui vai ser um problema. Eu já uhum, preciso agora. Não vai ser com os anos a pessoa vai adivinhar que você, ou com uma direta, ou com uma alfinetada sua que precisa mudar. expressando, né? É a gente identificando primeiro e para expressar nessa nossa necessidade e limite. Agora a gente vai para a última pergunta. Sim, Como aprender com o conflito e aprender a acelerar a recuperação do conflito? sim. Eu acho que aprender com o conflito, né? É importante, após o conflito, a gente entrar em um combinado, um acordo de que, caso tenha um próximo conflito, como que a gente vai lidar? Né? Assim, eu acho muito interessante também perceber qual foi o ponto que aconteceu, o que fez, né, o conflito começar. Né? Assim, porque pode ter um conflito, vai virando outros conflitos, e aí no final ninguém sabe por que brigou, pega lá o último tema e quer resolver aquilo ali. Não, vamos lá. O que realmente é o conflito? Eu Uhum, preciso saber. Né? Assim, qual que é o nosso problema? Para aí a gente aprender com ele. Né? Primeiro, ter humor, depois, né? Qual vai ser o combinado sobre isso? O que eu posso ou não fazer? O que eu espero ou não que você faça? Né? Assim, e eu acho que aprender a acelerar a interação é sempre fazer esse combinadinho depois, né? Assim, que vai fazer com que o conflito, primeiro, seja mais difícil de acontecer, né? Assim, e sempre também estando um pouquinho distante das emoções, né? Tudo que a gente falou, eu acho que já faz meio que acelerar a operação, né? com certeza. E eu fico, isso que você trouxe, né? Eu acho que até na terapia individual a gente tem isso muito claro, né? Para a gente lidar com o problema, com o conflito, a gente tem que discernir muito bem o que é aquilo, né? Para aí a gente conseguir trabalhar e ajudar e melhorar aquilo, né? A gente tem que ter muito claro para a gente o que é o problema. Sim, sim. E às vezes criar um ritual também para encerrar o conflito, porque eu percebo assim, tem conflitos que vão durando dias, né? Assim, e por isso que acaba fazendo com que essa recuperação também seja mais lenta. Então, criar um ritual também, um beijo, um aperto de mão, um bar que sempre a gente vai depois de um conflito, e acabou, não tem mais o assunto, assim. Encerramos o conflito. Após esse beijo, a gente não vai falar mais sobre isso. Somente caso o combinado que a gente fez após ele não foi cumprido, Uhum. a ação do conflito aconteça de novo, a gente falar assim, opa, aconteceu. E aí? E o nosso? Né? Então, aí sim a gente volta. Mas caso não, a gente encerra, a gente deixa esse conflito para lá. Né? Ah, não, é um tópico muito sensível para mim, eu preciso ficar voltando.
Vamos buscar a terapia individual para a gente trabalhar essa questão sensível lá. Né? Assim, toda vez voltando, a gente vai ficar hipervigilante, a gente vai ficar com ruminação, e aí não vai fazer com que esse conflito acabe. Aí vai ser um conflito, né? Cronifica, né? Perfeito. O conflito. Sim. Ai, Asca! Vamos, Eu amei assim. Oi? vamos pouco. Um pouquinho assim. Eu fui olhar o horário, eu tô assim, gente, e assim, pra mim, se deixar, eu vou. Eu só fiquei com medo assim, gente, será que essa bateria tá sabendo que eu quero conversar muito mais com a Yasca? Exatamente. A minha A minha eu acho que tá aqui também. Mas eu queria agradecer muito, assim, é sempre muito bom te ouvir falar sobre esse assunto, né? Assim, é a minha referência sobre relacionamentos, terapia de casal, gente. Sigam a Yasca, porque assim, o conteúdo dela é maravilhoso e assim, você traz muito na prática, isso que eu acho maravilhoso. Muitos exemplos da prática, assim. E aí agora eu queria fazer assim um bate e volta assim, de perguntas, sabe? Mais perguntas. Oi? e Maria Gabriela. De frente com a Mariana. Diferente Mariana. Vamos lá, eu vou criar esse quadro. Gostei. De frente com a Mariana, até consertar meu óculos aqui. São perguntas assim, mais pessoais e da psicóloga Yasca também, né? Qual abordagem você já se interessou? Essa é polêmica. Se quiser pular, pode pular, tá? Mas eu, na minha faculdade, assim, era somente psicanálise, né? Mas, querendo ou não, é o que fez com que a psicologia também meio que surgisse, né? Vamos dizer assim. Então, foi o que eu mais aprendi. Então, eu ia total, assim, para essa área, porque eu também gosto da parte da sexologia, querendo ou não, fala-se muito Sim. essa questão, né? Então, era a abordagem que eu havia pensado, né, na faculdade. Só que eu lembro, assim, exatamente, que eu tive uma aula de sistêmica e que estava falando um pouquinho ali de família, sabe? Daquela pés familiares e tudo mais. E eu fiquei meio que fascinada com essa questão de relações, vamos dizer assim. E aí, quando eu comecei a TCC, que eu gostei muito, né? Fez com que eu pensasse assim, opa, peraí, dá para juntar TCC e relacionamento, né? Então, foi aí que eu consegui juntar os dois. Mas eu fiquei psicanálise sistêmica, foi que eu acabei me interessando, mas rapidinho passou, assim, foi só um surto. Depois passou. A gente tem dessas, assim, na graduação, né? Eu também passei, assim, por várias abordagens até não. É a TCC mesmo, é aqui que eu quero. É aqui que eu vou parar. Exatamente. Eita. Já voltamos? Voltei? Estamos aí, né? Ok. O que te levou a fazer psicologia, Yasca? Eu conto pra todo mundo. Minha mãe não gosta que eu fale isso, mas foi por causa da minha mãe, né? Minha mãe passava por vários psiquiatras e cada um dava um diagnóstico. E aí me fez assim falar assim, nossa, eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? E eu trabalhei uma época assim em RH também, aí eu fiquei assim, não sei, mas tá? Mas pensei, né? Falei assim, acho que esse curso pode fazer sentido para mim por causa disso. E foi até a fazer a psicologia que eu consegui descobrir que minha mãe, depois eu ajudei o psiquiatra da minha mãe a descobrir transtorno de personalidade, né? Então, assim, é isso que me levou a fazer psicologia, né? Assim, então, para mim, foi isso. Eu acho que foi muito importante também para minha trajetória, não somente profissional, mas de vida, né? Familiar também. Eu consegui lidar também de uma maneira mais empática também com as situações. Isso foi muito importante. Ai, que lindo, amiga! Ai, que lindo, lindo! Eu não sabia, eu fiquei assim,
Mundo. Fiquei muito emocionada, eu achei lindo a história. Olha, é, conselhos para psicólogos recém-formados e estudantes. Sim. Vamos lá. Essa pergunta eu fico pensando muito, assim. Qual conselho eu gostaria de ter ouvido? Ai, mas é bem complexo, assim. Porque eu acho que pode ser que não faça sentido para alguns, né? Então, assim, eu vou pensar por mim, né? Assim, eu acho que, primeiro, eu acho que escolher meio que um nicho, assim, para você focar seus estudos para a Mariana, para não sair estudando um monte de coisa. Esse conselho aí serviria para Mariana do passado. Passar. E só agora eu tô assim, ó, me Agora, centrando. exatamente. Mas eu acho que é muito esse conselho, né? Assim, de escolher algo para você estudar aí naquilo. Porque eu vejo muito assim, eu atendo casal, criança, adolescente, adulto, idoso. Gente, é querer saber tudo de tudo e é tão difícil. Isso é uma sobrecarga tão grande, né? E pode fazer com que eu seja na média ali com um monte de coisa. Então, eu acho que é muito importante focar seu estudo em uma coisa só. E olha que focando, você ainda tem que estudar muita coisa, né? Então, é também saber que a psicologia é muito estudo, Sim. muito estudo, né? Eu acho que é um conselho importante. E eu acho que também é não focar muito somente, né, assim, na psicologia em si, mas ter um pensamento mais crítico, pensar mesmo sobre questões sociais, sobre estresse, teoria, né? Vamos também pensar um pouquinho mais fora da caixinha, né? Não levar tudo para o lado do transtorno, vamos pensar a questão cultural daquela pessoa. Então, estudar sobre isso para eu conseguir também ver, né? Porque às vezes eu posso entrar num processo até de microagressões sobre um paciente, por Invalidação, né? invalidação, porque eu nunca estudei um pouco que seja sobre questões sociais, ou eu nunca tive esse senso crítico, né, assim, de pensar sobre um racismo com o paciente. Então, isso é muito importante, eu acho, assim, acho que é o melhor conselho, assim, se eu já consigo isso, eu já estou sendo uma psicóloga muito mais humana, né, assim, eu penso. Sair dos livros também, entrar no contexto, né? Sim, Do paciente. o mundo do Sim, social, entendeu? exatamente. E É. vamos parar só do livro ali de, peraí, isso aqui é isso aqui. Uhum. Não, tem o geral aqui, né? Tem questões sociais, de cor, de cultura, de religião, né? Pode ser uma pessoa que sofra mais preconceito do que outra. Então não dá para nivelar todo mundo assim, não, né? Assim, É, então é muito importante isso. com certeza. Um momento muito especial na sua carreira. Essa pergunta é tão difícil. Eu fiz ela, mas eu fico pensando, gente, eu não tenho um momento também. Sim, eu ainda me acho assim, o que seria um momento especial? Eu fiquei pensando nisso. E eu acho que momentos especiais são o tempo todo, né? Assim, eu acho que o momento especial pode ser no dia que eu entrei lá no espaço, integrar, que foi algo muito importante para mim. Momento especial é quando eu atendi, por exemplo, um primeiro casal, né? Que também foi muito legal. Nossa, parecia que eu estava num filme, assim. Foi muito legal. Quando eu trabalhei o primeiro caso, por exemplo, de sexualidade, muito bem, então eu fico muito feliz também. Então eu acho assim, são vários, não tem como assim colocar um só. Para mim é impossível. É todo dia, é cada. Nossa, quando um paciente aprendeu uma coisinha ali que você Não, psicoeducou, né? Nossa, isso dá esse calorzinho no coração. É muito não especial. tem como uma coisa. Eu também acho. Eu vou deixar esse desafio aí também para as pessoas, né? Mas eu tenho essa dificuldade também, são vários. Sim. É. E por último, Hum, uma referência na sua vida e na psicologia. eu acho assim, na vida, né? Acho que seria meus pais, né? Assim, por lutarem para eu estar, né, na psicologia, né? Eles continuam ainda lutando ainda, vamos dizer assim, né? Eu acho que eles são uma referência para mim. Eu aprendi até mesmo a estudar muito com meu pai é super estudioso e olha que nem tem faculdade. Então eu acho isso incrível, ele me ensinou muito que o estudo, tipo, ninguém tira, né? Assim, é importante para mim. Agora, na psicologia,
para mim é Juliana Mendes, claramente, né? Assim, foi a pessoa que falou assim: olha, a TCC é isso daqui, quer entrar? Sim. E com certeza, né? Assim, para mim foi maravilhoso, me fez entrar também de casal, ela que foi minha mentora, né? Assim, então foi maravilhoso para mim também. E tem uma outra pessoa para mim muito especial também na psicologia. Acho que eu já falei com ela sobre isso, que é a minha professora da faculdade, a Aline Ottoni, que é da Sistêmica. Ela, em momentos muito difíceis na época da minha faculdade, ela via que eu estava não muito bem e ela me ajudava, conversava comigo. Nossa, ela foi maravilhosa, assim, não somente profissionalmente, sobre minha vida pessoal também. Então, a Aline Ottoni, assim, eu venero ela. Eu acho ela maravilhosa, muito especial para mim. E até hoje ela sempre está perguntando para minha família como que eu tô profissionalmente, está me perguntando no Instagram quando ela vê alguma coisinha. Então, para mim, é especial também. É muito especial quando as nossas referências estão perto da gente, né? Mas eu sinto assim, um privilégio, que eu falo, tô ótima na vida. Sim. Eu tinha até colocado aqui, ô Yaska, assim, para mandarem as perguntas. Só que eu acho que eu me perdi aqui, como que volta nas perguntas que as pessoas mandaram. Teve? Eu não consigo ver, eu acho. Ah, eu acho que eu consigo aqui, ó. Uma pergunta. Ah, O tem Jake, gente vendo. o Jake mandou a pergunta. Você Consigo ver que as pessoas estão vendo? não? Não. Eu acho que é só subir assim. Não, peraí. Tem um Oi? monte de gente que eu conheço, que legal. Você indica uma rotina de diálogo semanal ou mensal para manter um relacionamento saudável? Você trouxe um pouquinho É, disso, né? De sim, diálogo. vamos no depende, assim. Se é um casal com muito conflito, pode ser que semanal funcione melhor. Agora, se Uhum. são conflitos esporádicos, assim, não tem por que ficar toda semana ali Sim. tentando encontrar alguma coisa pra gente conversar, né? Caçando caroço no umbu, né? Exatamente, né? Dá pra ser um pouquinho mais tranquilo, assim, eu acredito. Então, eu acho que dá pra ser mensal, né? Se é demais, aí é semanal. Se é demais também, terapia, então aí dá pra ser semanal É. também, né? E nem você falou, isso vai muito do individual do casal, né? Eu acho muito mais importante que pensar sobre esse dia ali do casal para conversar. Eu acho que é muito interessante você criar o dia do amor. Assim, então, um casal de amigo meu que faz a terça do amor. Mas não para virar uma rotina de, por exemplo, sempre tem que ter a mesma coisa ali naquele dia, tá? É o dia que a gente vai ficar juntos. Vai ter um tempinho, nem que seja algumas horas. De, por exemplo, hoje a gente vai sair, ou vamos fazer uma comida juntos, ou vamos assistir uma série juntos. Pode ser que naquele dia a gente queira conversar de algo desagradável, ou somente ter aquele momento legal, né? Fazer um dia da semana, não precisa necessariamente para uma DR, né? Para alinhar alguma coisa em relação. Caso aconteça, tudo bem, é um momento importante também, né? Mas ter esse dia para o casal, né? Que seja de 15 em 15 dias, tem casais que é mais porque tem filhos e tudo mais, mas ter esse dia do casal, só o casal, sem amigos, sem alguém de fora, tentar rede de apoio para ficar com os filhos, caso tenha, né? Caso não, então, coloca os filhos juntos, vão cozinhar todo mundo junto, né? Assim, meio que alinhar isso, acho que é super importante. Eu acho que isso volta lá no início, né, do episódio que você disse assim, um dos maiores obstáculos é o tempo, né? É separar um tempo. E aí, nesse daí, separa-se um tempo para nutrir essa relação, né? Para se dedicar a essa relação. Muito Sim. legal. Então, o mundo meio que vai afogando a gente, Sim. né? Assim, quando a gente não tem tempo para relação, não tem tempo para família. Então, se a gente criar meio que uma regrinha, pode ser que quando você Né? já está tendo esse tempo, né? Então, é importante. Tornar um hábito, né? Isso é muito legal. Colocar na rotina mesmo. O Breno, ele fez a pergunta assim: qual é o melhor momento para falar com a pessoa quando se tem ciúmes nesses casos? Eita, quando tá sentindo ciúmes, é criar um momento, né? Assim,
para falar sobre ciúmes, né? Primeiro pensar assim, esses ciúmes que eu tô sentindo é algo realmente real? Se não, né? Se é só uma tô inferindo, né? Se eu tô imaginando algo, né? E conversar com a pessoa sobre isso, assim, de que isso que eu tô sentindo ciúmes. E aí, o que que você acha? Também pergunta para a pessoa, né? Se é um diálogo mais aberto. Mas eu acho que é importante colocar essas emoções, né? Assim, então, o melhor momento é quando tá os dois lá, criaram a situação, né? Sentamos, vamos conversar e falar sobre isso, né? Não ser um momento muito, por exemplo, acabei de chegar do trabalho, tô cansado, ou estamos no meio de uma festa, barulhos e tudo mais, né? Então, é, é importante falar, né? Mas eu não consigo. O Jake fez uma pergunta, isso não foi pra mim não, hein, gente? Olha, Como ter um diálogo quando sua esposa está sempre certa? Como ele dá? Não foi direto pra mim. não foi, né, Mariana? Não foi, não. Olha só. E Jake, ele quer entrar, não? Já vamos fazer uma terapia de casal aqui. Sim, vamos tentar aqui. Mas o que ele falou quando ela quer sempre estar certa Como lidar. é complexo. Por quê? A gente não pode tentar buscar quem está certo e quem está errado. Uhum. É conversar de uma forma de demonstrar necessidade. Olha, eu acredito, né, assim, que em alguns momentos a gente consiga conversar sem buscar, né, alternativa de quem está certo e quem está errado. Né? Porque essa equação nunca vai fechar, né? Então, conversar com o outro também. Falar, olha, isso me deixa tão triste quando você só quer ficar nessa posição, né? Ou me chateia, né? Uhum. Às vezes é só conversar, a gente não precisa buscar quem tá certo ou quem tá errado. Né, Jake? Se precisar de ajuda, eu te ajudo. Eu converso com a Mariana. Chama a Yas. O Léo. Gente, isso aqui vai virar terapia de família. Meu pai mandou assim, ó. Devo me afastar da minha esposa na TPM? Pois a TPM dela é o cão. Olha, eu vou falar assim, o que acontece aqui em casa também, assim, né? Acho que afastar não é legal, porque ela vai ficar mais com raiva. Ou vai ficar mais chorosa, né? Às vezes, eu tenho uma amiga que ela compartilha aquele aplicativo do quando tá de TPM, quando, né, chegando ali a esses períodos, ela tem compartilhado com o namorado, não sei como, mas eu acho que funciona, né? E aí ele sabe quando tá chegando, que chega um aviso no celular, tá chegando. Ele é notificado, aí a comunicação Isso. feita de. Ih, travou. Voltou? Oi? Voltou. Voltou? Aí a comunicação sendo feita de várias formas, né? O uso da tecnologia para ajudar nisso. Exato. Não, mas pode ser comunicado também, né? Assim, Sim. a pessoa que tá em TPM, né? Entender que a pessoa vai se sentir em alguns momentos triste, com raiva, entender que aquilo ali vai passar, né? Então, pode ocorrer um afastamento caso esteja muito intenso a raiva, né? Então, eu posso falar assim, olha, como nesse momento você tá com muita raiva, eu tô percebendo isso, então vamos afastar, eu vou, né, ali, ficar ali no quarto um pouquinho, você fica aqui, depois a gente conversa, né? Pensando ali que tem uma desregulação muito grande de hormônios, né? Então, ali a pessoa não tá, vamos dizer, sã consciente, né? Mas é importante dar um. Eu travei, Voltar. dar um afeto ali para aquela pessoa, né? Leva um chocolate, leva uma flor, tenta agradar. Mesmo se a pessoa tá com raiva, vai lá dar um abraço, brinca, beija. Não afasta tanto, não. Eu acho que vai fazer que fique com mais estresse, né? Assim. Esses esforços da reconciliação também, né? Sim, sim. Yasca, minha bateria assim, ó, gritou agora. Mas assim, foi ótimo. Eu queria agradecer muito pela sua participação. Assim, eu amo conversar sobre esse assunto e assim, conversar desse assunto com você é sempre maravilhoso, né? Te escutar falando desse assunto é sempre maravilhoso. E eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Oi?
Eu aceitar, claro, né? Não tinha outra resposta. Mas muito obrigada, foi maravilhoso, Eu que viu? agradeço pela oportunidade, adorei as perguntas, adorei o papo, né? Algo muito diferente para mim, porque eu não tenho costume assim. Até eu sou mais difícil quando eu faço, mas eu adorei. Não, Tá? foi maravilhoso, sim. E eu sei que vai ajudar muita gente, Ai, né? fico feliz. Muito obrigada. Né? Oi? Nem que seja uma pessoa que eu ajudei, já tô feliz. Isso. É maravilhoso te escutar e a gente aprende muito. E fala, se pedir de ajuda, pode falar comigo Manda um sinal, manda um alerta. no final aí. Obrigada. Bom, amiga, muito obrigada. Eu adorei. Tchauzinho, Tchauzinho. gente. Boa Boa noite. noite. Né? Isso. Obrigada.